Casada há 5 anos, Sarah Jenkins sempre racionalizou a extrema germofobia de William Sterling como um mero risco profissional. Afinal, ele era cirurgião. Passava os dias lutando contra a vida, a morte e a infecção, então fazia sentido que tratasse a casa deles como uma cápsula estéril. Mas, no momento em que ela tirou uma bola de papel amassado do bolso do terno dele, seu sangue gelou. O papel estava manchado de um amarelo doentio nas bordas, e grudados na superfície úmida, havia alguns fios curtos e cacheados. O aviso hesitante da melhor amiga de ontem ecoava em seus ouvidos. Sar, acho que viu William perto do hospital com uma mulher. Ela segurava o braço dele e... ele não se afastou. Na época, Sarah riu disso, defendendo-o imediatamente. William mal segurava sua mão. Por que diabos deixaria uma mulher qualquer pendurada em seu braço? Mas agora, aquelas palavras de desprezo pareciam agulhas cravadas em sua garganta. Seus pés a levaram em direção ao hospital no piloto automático. Ela precisava perguntar a ele. Precisava da verdade. Mas, assim que chegou à área de ambulâncias, um veículo entrou em disparada. A ambulância desviou violentamente. Antes que Sarah pudesse reagir, o paralama a atingiu e a lançou para longe. Ela bateu com força contra o vaso de concreto. A dor explodiu por todo o corpo. Parecia que seu interior havia se despedaçado, mas sua mente permanecia assustadoramente lúcida. Através da névoa da dor, ela viu William pular da parte de trás da ambulância. Ele embalava uma mulher nos braços. Ela estava nua sob um casaco colocado às pressas, e manchas escuras de sangue eram visíveis em suas coxas internas. O pânico puro em seu rosto era algo que Sarah nunca tinha visto. Aquela forma desesperada e protetora como ele a segurava era uma intimidade que ela jamais experimentara. Sarah os viu desaparecer lá dentro. O instinto gritou para que ela se levantasse e corresse atrás deles, mas ela conseguiu apenas dar um passo antes que sua visão se tornasse tinta. Caiu para frente, batendo com força no asfalto, e o mundo escureceu. Quando a consciência finalmente voltou, risadinhas baixas de jovens enfermeiras chegaram aos seus ouvidos. Nunca imaginei que o Dr. Sterling fosse uma fera dessas. Ele sempre parece tão frio e asceta, mas 10 vezes em uma noite? Ele realmente fez aquela pobre garota sangrar. Pois é. O Dr. Sterling está solteiro há 30 anos. Nunca o vimos sequer com uma namorada. Agora que está com uma estudante universitária 12 anos mais nova, não é de se admirar que não tenha nenhum autocontrole. Sarah ficou completamente rígida na cama do hospital. 10 vezes em uma noite? Em 5 anos de casamento, eles dormiram juntos exatamente uma vez. E mesmo aquela única ocasião só aconteceu porque ele foi drogado. 5 anos atrás, a fortuna da família Jenkins desmoronou da noite para o dia. Antes de seus pais falecerem, desesperados para garantir que ela tivesse uma rede de segurança, cobraram uma dívida ancestral. O avô de Sarah havia salvado o avô de William, e eles usaram essa vantagem para forçá-lo a se casar. Sarah e William cresceram juntos. Ela o amava desde o momento em que entendeu o que significava amar, mas nunca teve a intenção de usar uma dívida de gratidão como arma para garantir um marido. Ela apenas se apegava às memórias de tudo o que William fez por ela ao longo dos anos. Quando começou o jardim de infância, um menino a intimidava. William foi o primeiro a avançar, espancando o garoto até que sua boca ficasse ensanguentada. Quando tinha 16 anos e ardia em febre sem melhora, ele escalou o muro da escola para faltar às aulas. Carregou-a nas costas até a clínica e ficou de guarda do lado de fora do pronto-socorro por 3 dias seguidos. Na faculdade, quando cólicas severas a faziam desmaiar, ele dirigiu a noite inteira de Kingston a Boston, só para levar uma garrafa térmica de chá de gengibre quente. Esperou no dormitório dela até o amanhecer, apenas para ter certeza de que ela estava bem. Esses gestos a convenceram de que o William também a amava. Ela acreditava que o sentimento era mútuo, que simplesmente ainda não haviam encontrado o momento certo para confessar. Então, no dia do casamento, Sarah entrou na família Sterling cheia de esperança. Nunca imaginou que a única coisa que a aguardava fosse humilhação. Na noite de núpcias, William a olhou com olhos de gelo. Sarah, você usou essa dívida para fazer meus pais me encurralarem. É melhor estar pronta para suportar o inferno que vem a seguir. Ela quis explicar, mas as palavras morreram em sua garganta. Desde aquela noite, William ficou 1 mês inteiro no hospital.
Só voltou para casa quando Eleanor Sterling não aguentou mais e exigiu que ele retornasse. Naquela noite, ela pediu aos empregados que colocassem algo nas bebidas, trancassem a porta do quarto e cortassem a água do banheiro. Quando perceberam o que estava acontecendo com seus corpos, já era tarde demais. Sarah tentou diminuir a distância entre eles, mas ele desviou do toque como se ela fosse contagiosa. O maxilar dele se contraiu, uma guerra visível entre o impulso físico e a barreira psicológica. Você não tomou banho, disse friamente. Você carrega centenas de tipos de bactérias, não me infecte. No fim, porém, a tensão foi forte demais. Nenhum dos dois conseguiu resistir e acabaram seguindo em frente. A alegria transbordou em Sarah. Finalmente. Mas antes que ela pudesse sequer abraçá-lo, ele se virou e pegou um kit médico. Ela assistiu, paralisada, enquanto ele colocava um par de luvas de látex e uma máscara cirúrgica no rosto. Depois, alinhou frascos de iodo e álcool no criado mudo. Nós conseguimos, disse ele com a voz abafada e clínica por trás da máscara. Mas precisamos esterilizar primeiro. Tire a roupa e deite-se. Ela se sentia completamente humilhada, paralisada por uma mistura de vergonha e uma necessidade desesperada de agradá-lo. Impotente, despiu-se e deitou na cama, esperando ser higienizada como um instrumento cirúrgico. William pegou os cotonetes e a limpou, desinfetando suas áreas mais íntimas, por dentro e por fora. Depois de desinfetá-la, ele mesmo se desinfetou. Só então conseguiram, naquela única vez. Depois disso, ele parou de voltar para casa e passou a odiá-la ainda mais. Ele nem sequer tornava o relacionamento público. E agora, não só dormira com outra mulher 10 vezes, como também ignorara descaradamente os olhares de todos ao apressá-la para dentro do hospital, com as pernas cobertas de sangue. Aconteceu que ele não era germofóbico, nem tinha medo de bactérias. A ternura e a tolerância dele simplesmente nunca foram dela. Os riscos profissionais que ela usou para se confortar todos esses anos não passavam de desculpas para a falta de amor dele. Sendo assim, era hora de acabar com esse casamento. Sarah passou uma semana inteira no hospital sem ver William nenhuma vez. Ainda assim, as enfermeiras forneceram uma narrativa constante e detalhada da saga de amor e ódio que se desenrolava entre ele e aquela garota. O nome da garota era Wendy Moore, uma caloura que acabara de começar a faculdade de medicina. Alguns meses antes, William fora a uma universidade da Ivy League para dar uma palestra, onde a jovem o mirou e iniciou uma perseguição frenética. William a ignorou no início, mas ela rapidamente ficou obcecada, encontrando novas maneiras todos os dias de lhe enviar flores, refeições e bebidas. Ela chegou a confessar seu amor de forma corajosa diante de toda a escola, recusando-se a recuar mesmo após receber uma advertência disciplinar. Mas o coração de William permaneceu congelado, até que a garota se feriu gravemente em um acidente de carro enquanto o perseguia. Só então William finalmente enxergou o próprio coração com clareza e percebeu que também havia se apaixonado por aquela garota persistente e brilhante, um amor tão ousado quanto o sol. Depois de ouvir tudo isso, Sarah forçou um sorriso e saiu da ala para cuidar da papelada de alta. Inesperadamente, assim que desceu, viu a garota puxando o jaleco branco de William, balançando para frente e para trás, olhando para ele e dizendo algo. William olhou para ela com pura adoração e, ignorando o fato de estarem em um hospital, abaixou a cabeça para beijar o canto de seus lábios. Sarah congelou no lugar. Um segundo depois, como se sentisse seu olhar intenso, William de repente olhou em sua direção. Sarah viu claramente o rosto de William escurecer no instante em que ele a reconheceu. Sem dizer uma palavra, ele puxou a jovem para mais perto e se virou para se afastar. Do começo ao fim, não disse uma única palavra a ela. Sarah deu um sorriso amargo, terminou a papelada de alta e saiu. Quando voltou para casa, ficou surpresa ao encontrar William lá também. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, a voz dele cortou o ar, gelada. Sarah, você está me perseguindo? Sarah congelou, depois balançou a cabeça imediatamente. Não. Você estava no hospital e ainda ousa negar? William se levantou de repente, a voz tingida de gelo. Quando eu trabalhava, você me trazia comida. Quando eu dava palestras, você estava lá. Você até me seguiu em viagens de negócios.
A voz dele baixou para um tom perigoso. Achei que, ao te ignorar toda vez, rejeitando você diretamente, já teria entendido a indireta. Nunca imaginei que você ainda estivesse me perseguindo. Sarah olhou para a expressão furiosa dele, e uma amargura aguda e repentina cresceu em seu peito. Então era isso. Ela lhe trazia refeições porque temia que ele estivesse ocupado demais para comer. Ia buscá-lo após as aulas temendo que estivesse exausto. Corria para cuidar dele quando ele adoecia em viagens de negócios. Mas aos olhos dele, tudo aquilo era apenas perseguição. Sarah lutou contra a ardência no nariz. Eu não estava te perseguindo. Eu só estava... Sarah, você realmente me dá nojo. Antes que pudesse terminar, William a interrompeu, a voz fria. Seus lábios estavam pressionados em uma linha fina e pálida, os olhos brilhando de ódio aberto. É só isso que você sabe fazer, Sarah. Esse é o limite das suas capacidades? Você não tem um emprego só seu? Não tem nada que realmente goste? A voz dele caiu para um sussurro carregado de desprezo. Parece que lembro que você quis ser fotógrafa uma vez, não foi? Então por que largou a câmera só para virar uma câmera de vigilância, me vigiando 24 horas por dia, 7 dias por semana, aparecendo onde quer que eu vá? Sarah ficou rígida, incapaz de acreditar que ele diria coisas tão monstruosas. Mas William ainda não tinha terminado. Já que você está aqui no hospital, imagino que já saiba o resto. Me apaixonei por uma garota 12 anos mais nova que eu. Com ela, não tenho mais essa aversão ao toque. Na verdade, não quero nada além de fundir minha própria alma com a dela. O olhar dele se endureceu em ameaça. Não me importa o que você faça comigo, mas se ousar tocar nela, eu vou te fazer pagar. Com isso, ele pegou o casaco e foi em direção à porta, como se tivesse vindo ali apenas para avisá-la. Ao sair, ainda fez um arco largo, mantendo distância de 2 metros de Sarah, enquanto passava por ela até a entrada, trocando de sapatos. Os olhos de Sarah estavam vermelhos quando ela se virou rapidamente para encará-lo. William, já que você a ama, então vamos nos divorciar. Chega. 5 anos tinham sido suficientes. Ela fez tudo o que podia, mas ainda assim não conseguiu aquecer o coração dele. William fez uma pausa e, como se tivesse ouvido uma piada, olhou para ela com olhos cheios de zombaria. Sarah, que tipo de truque você está tentando agora? Sarah cerrou os punhos. Antes que pudesse falar, a voz dele soou novamente, ainda mais fria. Não pense que eu não sei o que você está tramando no fundo. Você só quer que eu assine os papéis para depois ir chorar para meus pais. Quer que eles saibam que me apaixonei por outra pessoa para que intervenham, não é? Sarah não tinha percebido que esse era o tipo de pessoa que ele achava que ela era. William apertou os lábios com força. Você usou aquela velha conexão para forçar meus pais a me obrigarem a casar com você. Você realmente acha que eu acreditaria que agora está disposta a se divorciar? Sarah, essa foi a escolha na qual você apostou tudo. Então fique tranquila. Não só não vou me divorciar de você, como vou continuar casado até ficarmos velhos e grisalhos. No entanto, você será quem vai assistir de fora enquanto eu tenho filhos com outra mulher e vivo feliz para sempre com ela. Essas palavras perfuraram o coração de Sarah como espinhos envenenados. Os olhos dela estavam vermelhos. Então você está disposto a deixá-la ser amante pelo resto da vida? William zombou. Você não ouviu o ditado? Quem não é amado é a amante. Além disso, posso construir uma casa nova para a Wendy lá fora. Quanto a você, pode apodrecer aqui sozinha pelo resto da vida. Ele enfatizou as palavras, não é amado, com um peso esmagador, como se quisesse humilhá-la deliberadamente. Quando Sarah voltou à realidade, o quarto já estava vazio. Ela riu alto de repente, lágrimas escaldantes escorrendo imediatamente pelo rosto. Depois de um tempo indefinido, enxugou as lágrimas, levantou-se e foi até a propriedade da família Sterling para encontrar Eleanor. Sar, você realmente vai se divorciar? Eleanor estava chocada. Achei que você amava o Will mais do que tudo. Sarah forçou um sorriso. Não se pode forçar o amor. Eleanor já tinha ouvido sobre o incidente no hospital. Suspirou, o olhar passando pela barriga de Sarah, que permanecera lisa por 5 anos, com um tom de arrependimento.
Já se passaram 5 anos e você ainda não teve um filho. Parece que você e o Will realmente não foram feitos um para o outro. Sarah ficou tensa. Quis dizer que, em 5 anos, William não a tocara uma única vez, exceto naquela ocasião em que foi drogado. Mas não adiantava dizer isso agora. Você tem certeza? Depois que assinar, não tem mais volta. Eleanor a alertou mais uma vez. Sarah saiu de seus pensamentos, assinou o nome sem hesitar e entregou os papéis. Tia, por favor, espere até que o decreto de divórcio seja finalizado antes de contar para ele. Ele certamente ficaria muito feliz então. Ao sair da casa, Sarah pretendia voltar para casa e arrumar suas coisas. Mas, antes que pudesse entrar no carro, William avançou furioso, o rosto sombrio de raiva. Sarah! Eu sabia que era você! Antes que Sarah pudesse reagir, ouviu William ordenar friamente aos seguranças ao seu lado. Levem-na para a escola da Wendy. Assim que as palavras saíram de sua boca, os seguranças avançaram, agarraram-na e a arrastaram à força para dentro do carro. Só quando a porta bateu com estrondo, Sarah voltou a si. Encarando o homem no banco do motorista com raiva ardente, exigiu: William, o que você está fazendo? O que eu estou fazendo? Os lábios de William se curvaram em um sorriso frio. Você fez minha mãe espalhar boatos na escola, dizendo que o Andy é a amante, o que a fez pular do terceiro andar e quebrar a perna. Você ainda ousa dizer que isso não tem nada a ver com você? Eu não fiz isso. As pupilas de Sarah se contraíram bruscamente, a voz tremendo de urgência. William, eu não fiz isso. Se não foi você, então quem? O olhar de William era venenoso. Sarah, vou te fazer pagar 100 vezes mais. Por mais que Sarah lutasse, foi inútil. Ao chegar à escola, um segurança a empurrou para fora do carro. Nesse momento, Wendy saiu mancando da enfermaria com muletas. Ao ver William, jogou-se em seus braços, os olhos vermelhos, a voz embargada em soluços. William, eu não sou a amante, sou? Eu não sou a amante. William abaixou a cabeça e a confortou suavemente. Isso mesmo. Nossa Wendy não é a amante. Wendy é minha esposa legítima. Wendy chorou histericamente, segurando-o com força. William então olhou para Sarah caída no chão, o olhar gelado. Pegue um marcador e escreva amante no rosto dela. Depois, amarrem-na e a pendurem no portão da escola por 3 dias. Que todos vejam claramente quem é a verdadeira amante. Os olhos de Sarah ficaram instantaneamente vermelhos como sangue. William, você está completamente louco. Se você ousar me tratar assim, se sua mãe... Sarah, você é capaz de fazer qualquer coisa além de dedurar? William lançou-lhe um olhar furioso, a voz fria até os ossos. Se você não tivesse ido correr para minha mãe desta vez, eu estaria te tratando assim? Sarah abriu a boca para explicar, mas ele não lhe deu chance. Pegou Wendy nos braços e se virou para sair imediatamente. Sarah tentou se levantar, mas não deu 2 passos quando um segurança chutou a parte de trás de seu joelho. As pernas cederam e ela desabou no chão. Encurralada pelos seguranças, palavras foram rabiscadas em seu rosto com um marcador vermelho. Depois, amarraram-na e a suspenderam na entrada da faculdade de medicina. Grupos de estudantes que passavam levantaram seus celulares, tirando fotos de sua humilhação. Por 3 dias inteiros, Sarah ficou suspensa. Perdeu toda a sensibilidade nos braços, o corpo severamente desidratado sob o sol escaldante, até respirar se tornou uma luta. Ela tentou falar com os guarda-costas que a vigiavam, mas não conseguiu pronunciar uma única sílaba. No fim, não aguentou mais e desmaiou. Quando acordou, sentiu uma dor lancinante nos pulsos. Tentou se mover, mas uma enfermeira a impediu imediatamente. Não se mexa. Seus pulsos estão deslocados. Sarah abriu os olhos enquanto a enfermeira os imobilizava. Após terminar, a enfermeira deu algumas instruções e saiu. Sarah estava terrivelmente sedenta. Lutando contra a dor, sentou-se e se arrastou lentamente até a beirada da cama. Olhou para o copo de água, mas quando estava prestes a beber, a porta do quarto foi escancarada. William entrou com uma expressão fria, parando a 1 metro dela. Ignorando completamente seus ferimentos, jogou o item que trazia na mão em sua direção,
o canto da boca curvando-se em um sorriso zombeteiro. Sarah, você realmente sabe jogar suas cartas. Você tem minha mãe enrolada no seu dedo. Ela ouviu que você foi intimidada e insiste em organizar um banquete para pedir desculpas pessoalmente. Ela até me fez entregar o convite. Sarah sentiu que qualquer palavra seria inútil, então permaneceu em silêncio. William pareceu levemente surpreso com a reação dela, mas logo perdeu o interesse. Estava prestes a sair quando uma voz exageradamente doce ecoou do corredor. Willie, olha o que eu trouxe para você. Wendy entrou correndo no quarto. Usava um vestido delicado, o cabelo preso em 2 tranças. Escondeu as mãos atrás das costas e inclinou o rosto bonito e inocente em direção a ele. Os lábios de William se curvaram em um sorriso, o tom impossivelmente gentil. O que você trouxe? Wendy sorriu de forma travessa. Estenda a mão. William obedeceu. Ela abaixou a cabeça de repente e beijou a palma da mão dele. Em seguida, abriu as mãos vazias, os olhos cheios de travessura. Só meu beijo. William fez uma pausa. Depois riu baixinho, os olhos cheios de carinho. Como você consegue ser tão fofa? Enquanto falava, beijou Wendy na bochecha. Então, como se lembrasse de algo, lançou um olhar provocativo para Sarah, que havia assistido a tudo em silêncio. Wendy também a percebeu e imediatamente se encolheu no abraço de William. Willie. Está tudo bem, Wendy. Estou aqui. Sarah forçou um leve sorriso e desviou o olhar. Por favor, feche a porta ao sair. William congelou, aparentemente esperando uma reação mais intensa. Um segundo depois, o rosto se encheu de nojo. Eu não sou minha mãe. Fazer-se de difícil não vai funcionar comigo. Sarah pressionou os lábios e não respondeu. William zombou. Não esqueça o banquete amanhã. E nem pense em correr para minha mãe depois, reclamando que eu não te levei. No dia seguinte, quando Sarah chegou ao local, Eleanor já estava sentada em destaque à cabeceira da mesa, esperando. No momento em que entrou, Eleanor se levantou imediatamente e correu para puxar Sarah para o assento ao seu lado. Sua expressão estava carregada de desculpas. Sar, eu não criei o Will direito, disse Eleanor. Essa é a única razão pela qual ele ousa te tratar assim. Espere até ele chegar. Vou dar uma bronca nele por você. Nesse momento, uma comoção irrompeu perto da entrada principal. Sarah e Eleanor olharam na direção do barulho. Elas viram Wendy parada à porta com um vestido branco, parecendo inquieta e completamente fora de sua zona de conforto, totalmente sem classe. Ela não chegava aos pés de Sarah. O rosto de Eleanor escureceu instantaneamente. Segurança! Tirem ela daqui! Este não é um lugar para qualquer lixeira entrar. O rosto de Wendy empalideceu. No meio do pânico, William apareceu de repente atrás dela e segurou sua mão. Mãe, essa é minha namorada, Wendy. Um marido levando a namorada a um banquete feito para a esposa. Não importava como se olhasse, aquilo só podia acabar em caos. As unhas de Sarah cravaram nas palmas das mãos, mas seu rosto permaneceu perfeitamente composto. William conduziu Wendy para dentro e sentou-se diretamente em frente a Sarah, os olhos cheios de provocação, como se estivesse tentando humilhá-la de propósito. O resto do banquete foi excruciantemente constrangedor. Eleanor tremia de raiva e saiu em menos de 3 minutos. Ao ver isso, os outros convidados rapidamente encontraram desculpas para ir embora, e o salão de banquetes, antes animado, ficou instantaneamente frio e vazio. No vasto salão, restaram apenas Sarah, Wendy e William. William curvou os lábios em um sorriso de canto, os dedos acariciando suavemente o topo da cabeça de Wendy. Que estraga prazeres. Espere aqui por mim. Vou buscar o carro e te levar para um lugar divertido. Wendy sorriu. Ok. Sarah desviou o olhar e se virou para sair, mas deu apenas alguns passos quando Wendy a alcançou, a voz deliberadamente baixa e carregada de provocação. Sarah, ouvi dizer que você e William estão casados há 5 anos e ainda não têm filhos? Sarah a ignorou e continuou andando. Wendy, porém, não desistiu. Inclinou-se mais perto, o tom cheio de presunção. Sarah, você está casada há tanto tempo. Quantas vezes ele realmente te tocou? 1 vez? 2 vezes? Ou nunca?
Você viu o papel amassado que escondi na bolsa dele da última vez? Ele deixou eu fazer isso, sabia? Ah, e a propósito, ele me disse que eu sou mais jovem e mais bonita que você, e que sei como fazê-lo feliz. Ele até disse que arriscaria a vida por mim. Os passos de Sarah pararam abruptamente. Você colocou isso lá? Isso mesmo, fiz de propósito. Os olhos de Wendy brilhavam com vanglória descarada. William me ama agora. Sou eu quem ele mima. E você? Você é só uma doença para ele. Ele acha que tocar em você sujaria as mãos dele. Sarah zombou e estava prestes a responder quando, de repente, o enorme outdoor acima delas rangeu alto e começou a balançar perigosamente. O coração de Sarah se apertou. Ela se virou para desviar, mas Wendy puxou seu pulso de repente, arrastando-a de volta para diretamente sob a placa prestes a cair. Sarah, por que não descobrimos hoje quem é mais importante no coração de William? Mal terminou a frase quando Wendy cambaleou para trás, desviando da placa de luzes que despencava. Ela soltou um grito agudo e caiu pesadamente no chão. Com um estrondo ensurdecedor, a placa pesada atingiu as costas de Sarah. O sangue encharcou instantaneamente seu vestido. A agonia a atingiu como uma onda gigantesca, forçando-a a se ajoelhar. Através da visão turva, Sarah viu William correr em direção a elas desde o carro à distância. Ele pegou Wendy nos braços, verificando freneticamente se ela estava ferida. Só depois de confirmar que ela estava ilesa, soltou um suspiro de alívio. Protegendo Wendy atrás de si, lançou a Sarah um olhar arrepiante. Sarah, o que diabos você estava tentando fazer com a Wendy? A dor era forte demais para que Sarah falasse, embora a dor no peito fosse ainda pior que os ferimentos físicos. Os olhos de Wendy ficaram vermelhos. Ela puxou a manga dele e explicou com urgência. William, não! Sarah me empurrou para o lado. Ela me salvou. Sarah não sabia que jogo Wendy estava jogando, mas não conseguia dizer uma única palavra. William congelou por um instante ao ouvir isso. Em seguida, um olhar de nojo atravessou seu rosto. Wendy, se ela fosse o tipo de pessoa que salva alguém, não teria feito aquelas coisas nojentas no passado. Uma amargura ácida subiu no peito de Sarah. É verdade. Sarah realmente me salvou. Ao ver a poça de sangue no chão, os olhos de Wendy se encheram de lágrimas. William, você tem que levá-la ao hospital. Ela está muito machucada. William permaneceu imóvel, a voz fria. Ela está coberta de sangue. Está imunda. É só ligar para o 911. Parecia que uma mão invisível esmagava o coração de Sarah, apertando até que ela mal conseguisse respirar. O som das sirenes se aproximava à distância. Os paramédicos correram até elas. Quando estavam prestes a colocar Sarah na maca, Wendy cambaleou, o rosto ficando pálido. William, eu... Antes que terminasse a frase, seus olhos se reviraram e ela desmaiou. Wendy! William a segurou, o pânico tomando conta de seus olhos. Ele gritou para os paramédicos. Coloquem ela primeiro, levem a Wendy ao hospital. A enfermeira hesitou. Mas a senhora Jenkins perdeu sangue demais. Se esperarmos outra ambulância, ela pode não resistir. Eu chamei a ambulância. Além disso, sou o doutor. Sterling, chefe de cirurgia do seu hospital. Eu assumo total responsabilidade. Ele a interrompeu friamente, colocando Wendy com cuidado na maca. Sem dizer mais nada, entrou na ambulância sem olhar para trás nenhuma vez para Sarah. Wendy, que deveria estar inconsciente, abriu os olhos quando ninguém mais podia ver e lançou a Sarah um sorriso triunfante. Ao ver a ambulância se afastar em alta velocidade, Sarah não conseguiu mais se manter consciente e finalmente desmaiou. Quando acordou, uma luz branca forte a fez semicerrar os olhos, desconfortável. Você finalmente acordou. A enfermeira suspirou aliviada. Um bom samaritano te trouxe. Agora você está fora de perigo. Devemos chamar um familiar para te fazer companhia? Sarah balançou a cabeça suavemente, a voz fraca. Não precisa. Não tenho família. Seus pais já haviam morrido há muito tempo, e agora ela estava divorciada. Ela estava realmente sozinha, não estava? A enfermeira pareceu confusa. Mas seus registros mostram que você está casada há 5 anos. Onde está seu marido? Divorciada. A voz dela era fraca,
mas carregada de firmeza. Assim que as palavras saíram de seus lábios, a porta do quarto do hospital foi empurrada. Divorciada? William entrou vestindo o jaleco branco, o rosto frio. Quem está pedindo o divórcio? A enfermeira saiu correndo imediatamente. Sarah franziu os lábios. Um amigo meu. William soltou uma risada fria. E eu achando que era você. Sarah ficou tensa, então olhou diretamente para ele. E se realmente fosse eu? Como se tivesse ouvido uma piada, a voz de William transbordava sarcasmo. Sarah, se você realmente estivesse disposta a se divorciar, não teria sido nojenta o suficiente para fazer meus pais me forçarem a casar com você em primeiro lugar. Os cantos dos olhos de Sarah ficaram vermelhos, como se ela estivesse desesperada por uma resposta. E se eu realmente quiser o divórcio agora? William franziu a testa. Ele estava prestes a falar quando uma enfermeira o chamou por trás. Dr. Sterling, a senhorita Moore acordou. Ela está chorando e pedindo por você. A expressão dele mudou instantaneamente, e ele se virou para sair apressado. Já na porta, lançou a Sarah um comentário frio. Eu não ousaria sonhar que você realmente se divorciaria de mim. Só espero que pare de fazer cenas e fique longe da minha Wendy. Com isso, ele foi embora. Sarah encarou as costas dele se afastando, rindo até os olhos ficarem vermelhos. Ela achou que demoraria muito até ver William novamente. Mas no dia seguinte, ele apareceu na porta do quarto do hospital, com Wendy pálida atrás dele. Sarah desviou o olhar, fingindo não tê-los visto. Sarah! Ao perceber a indiferença dela, o rosto de William se tornou imediatamente sombrio. Wendy veio aqui por bondade para te visitar e essa é a sua atitude? Sarah soltou uma risada baixa. Então, qual atitude você prefere, Dr. Sterling? Devo me ajoelhar para receber vocês dois? A expressão de William piorou ainda mais. Se Wendy não tivesse insistido que foi você quem a empurrou para fora do caminho e a salvou naquele dia, você acha que eu teria trazido ela aqui? Sarah olhou para Wendy friamente, pronunciando cada palavra. A senhorita Moore deve estar delirando. Eu salvaria um cachorro de rua antes de salvá-la. A raiva tomou conta dos olhos de William imediatamente. Ele estava prestes a explodir quando Wendy segurou seu braço. Willie, por favor, não brigue com a Sarah. Ao vê-la assim, a raiva dele foi instantaneamente contida. Ele estendeu a mão e acariciou a bochecha dela, o tom cheio de impotência. Wendy, você é gentil demais. Isso só vai acabar te machucando. Wendy puxou a manga dele, sacudindo-a suavemente. Willie, estou bem. Além disso, a Sarah realmente me salvou. Ela só tem a língua afiada, mas o coração mole. Ela respirou fundo e continuou. Por que não convidamos a Sarah para ir com a gente no passeio turístico de barco aqui perto? Antes que William pudesse responder, Sarah recusou friamente. Eu não vou. Os olhos de Wendy se encheram de lágrimas instantaneamente. Sarah, você realmente vai recusar minha boa vontade? A voz dela tremeu de forma dramática, carregada de autopiedade. Mas acho que faz sentido. Afinal, eu sou... A voz de Sarah cortou a atuação como um chicote. Você está atuando? Sarah a interrompeu friamente. Se já terminou o espetáculo, suma da minha frente. As veias da testa de William saltaram de raiva. Você vai, queira ou não. Este é um gesto de bondade da Wendy, e você vai aceitar. Quando chegou o dia, William arrastou Sarah junto, ignorando completamente seus protestos. À beira-mar, William pilotou o barco pessoalmente. Havia apenas os três no espaçoso convés. Desde o momento em que embarcaram, Sarah manteve uma expressão fria e não disse uma palavra, até que Wendy se aproximou dela. Sarah, obrigada por me salvar naquele dia. Se não fosse por você, talvez eu fosse quem estivesse sangrando. Sarah lançou um olhar frio para ela e permaneceu em silêncio. Uma expressão de mágoa apareceu instantaneamente no rosto de Wendy. Sarah, você ainda está brava comigo? William se aproximou a tempo de ouvir o tom dolorido dela. Ele franziu a testa. Sarah, já que estamos aqui para nos divertir, pare com essa atitude nauseante. Sarah permaneceu em silêncio. A expressão de William escureceu. Ele pegou a mão de Wendy. Wendy, ignora ela. Vamos, eu vou te ensinar a pilotar o barco.
Eles caminharam lado a lado até a cabine. William envolveu os braços na cintura de Wendy por trás, guiando suas mãos no volante. Seus dedos se tocaram, acompanhados de sussurros e risadas suaves. Uma demonstração de afeto que não fazia um esforço para esconder. Quando Wendy pegou o jeito, insistiu em assumir. Ela girou o leme de forma imprudente, fazendo o iate avançar pelo mar sem lógica ou controle. Mas William não a impediu. Em vez disso, ficou ao lado, os olhos cheios de adoração, um sorriso de pura indulgência brincando em seus lábios. Ao ver a proa prestes a colidir com um recife saliente próximo, a expressão de Sarah mudou instantaneamente. Ela não hesitou, avançando com passos largos. Wendy, pare com isso agora! Os dois na cabine se viraram para olhar para ela. William franziu a testa. Sarah, por que você está surtando agora? Antes que Sarah pudesse falar, o iate bateu no recife. Um estrondo ensurdecedor explodiu em seus ouvidos. O barco balançou violentamente. Instintivamente, William puxou Wendy para seus braços, usando as costas para protegê-la dos destroços que caíam. Wendy, você está bem? Ele a examinou freneticamente, apavorado com a possibilidade de ela ter se machucado. Pega de surpresa, Sarah foi arremessada pelo convés. Ela caiu com um baque pesado, sentindo como se cada osso de seu corpo tivesse se estilhaçado. Wendy se enroscou nos braços de William, lágrimas escorrendo instantaneamente. Will, a gente bateu em um recife. O barco vai afundar? Eu não quero morrer. William deu tapinhas suaves em suas costas. Não tenha medo. Vou lá conferir. Ele se virou para inspecionar os estragos, sem olhar para Sarah em nenhum momento. Os ferimentos nas costas de Sarah latejavam com intensidade. Ela ficou ali, incapaz de dizer uma palavra. Nesse momento, Wendy de repente se aproximou dela. Sarah, me diga, se esse barco realmente afundar, ele vai salvar você primeiro ou a mim? Assim que as palavras saíram de sua boca, o iate estremeceu novamente. O casco começou a afundar lentamente e um alarme estridente passou a soar. William saiu correndo da cabine. O casco foi rompido! Peguem os coletes salva-vidas! Sarah sabia, sem dúvida alguma, que William não a salvaria. Sem pensar duas vezes, pegou o colete salva-vidas mais próximo. Mas, assim que seus dedos o tocaram, William avançou. Ele o arrancou de suas mãos e o prendeu habilmente em Wendy. William, o que você está fazendo? Os olhos de Sarah ficaram vermelhos de raiva instantaneamente. Ela agarrou o último colete restante. Mas, no segundo seguinte, a voz chorosa de Wendy cortou o ar. Will, eu não sei nadar. Não me deixe para trás. Não quero me separar de você. Ao ouvir seus soluços, o coração de William derreteu. Ele beijou a testa dela. Não se preocupe, amor. Eu não vou te deixar. Com isso, virou-se sem hesitar e arrancou violentamente o colete salva-vidas que Sarah acabara de pegar. Os olhos de Sarah estavam vermelhos. William, eu peguei isso primeiro. William não lhe lançou sequer um olhar, falando enquanto puxava o equipamento sobre Wendy. Lembro que o treinamento dos Jenkins envolvia habilidades de auto-resgate. Apenas espere aqui por enquanto. Vou levar a Wendy de volta primeiro e mandarei alguém para você imediatamente. Mal as palavras saíram de sua boca, os dois desapareceram no mar. Quase ao mesmo tempo, um estrondo ensurdecedor irrompeu da cabine. No clarão da explosão, Sarah foi lançada para trás. Com um baque pesado, caiu no convés. O gosto metálico de ferro subiu em sua garganta, e ela tossiu um grande jorro de sangue. O navio gemeu ao ser invadido pela água, inclinando-se violentamente. Lutando contra a dor agonizante dos ferimentos, Sarah se levantou às pressas, correu até o corrimão e pulou no mar. A água gelada a engoliu instantaneamente. Ela não ousou parar, chutando e puxando desesperadamente na escuridão. Ela perdeu a noção do tempo, nadando até que suas forças finalmente se esgotaram. Sua visão ficou turva, e cada músculo gritava de exaustão. Sarah fechou os olhos, cedendo ao peso da água, deixando-se afundar lentamente até o fundo do oceano. Quando Sarah me acordou, viu-se encarando um teto branco e intenso, profundamente surpresa por ainda estar viva. Uma voz fria e familiar chegou aos seus ouvidos. Você realmente é difícil de matar, não é?
William estava sobre ela, impecavelmente vestido com o jaleco branco, olhando para baixo com um ar imperioso. Pensar que você realmente foi resgatada por um barco de pesca nessas condições. A garganta de Sarah parecia queimada pelo fogo. Ela não conseguiu dizer uma única palavra. William não disse mais nada. Apenas deu uma ordem fria. Descanse um pouco. Então se virou e foi embora. Enquanto observava as costas dele se afastando, Sarah não sentia absolutamente nada no coração, apenas um vazio completo. Devido aos graves danos causados por ter engolido água do mar em excesso, ela foi obrigada a permanecer hospitalizada por tempo indeterminado. Após uma semana no hospital, sua garganta já estava quase cicatrizada, coincidindo com a data da finalização da sentença de divórcio. Sarah jogou as cobertas para o lado. Ela acabara de sair da cama e alcançar a porta quando William apareceu de repente, agarrando seu pulso com urgência inegável. Eu lembro que você é RH negativo. Venha comigo! Sarah franziu a testa e sacudiu violentamente a mão dele. Que diabos você está fazendo? Os olhos de William carregavam um pânico cru que ela nunca tinha visto antes. Wendy está grávida. Ela desmaiou na escola e foi trazida às pressas para cá. É anemia severa. Para salvá-la e salvar o bebê, ela precisa de uma transfusão imediata. Você tem o mesmo tipo sanguíneo. Você é a única que pode salvá-la. Sarah congelou por alguns segundos. Depois soltou uma risada fria e cortante. Por que diabos eu deveria salvá-la? Sarah, são 2 vidas humanas! William implorou. A expressão de Sarah ficou glacial ao encarar o desespero dele. O que isso tem a ver comigo se eles vivem ou morrem? Ela se virou para sair, mas mal deu um passo quando William a agarrou novamente, a voz trêmula e desesperada. Você vai fazer isso, gostando ou não. Ignorando suas tentativas de se soltar, ele a arrastou até o laboratório de coleta de sangue. Empurrou o braço dela na direção da enfermeira atônita. Pegue o quanto for necessário, ordenou. Pegue um pouco a mais por precaução. Precisamos garantir que a paciente lá dentro tenha sangue suficiente. Entendido, Dr. Sterling. Os olhos de Sarah ficaram imediatamente vermelhos. William, você enlouqueceu? Eu nem tive alta ainda. Tirar tanto sangue assim vai me matar. O olhar de William vacilou levemente enquanto a observava. Sarah, desde que você concorde em ser o banco de sangue da Wendy e do bebê, eu te darei o que quiser. Mesmo que você queira que eu te toque, eu faço. William, você me dá nojo. Me solta! Sarah lutou desesperadamente, os olhos ardendo de raiva e exaustão, mas William não se moveu 1 centímetro. Ele a manteve presa com uma força fria e inflexível. Só quando o rosto dela ficou pálido como a morte e o corpo começou a balançar incontrolavelmente pela perda excessiva de sangue, ele finalmente a soltou. Sarah segurou o braço ainda sangrando e se levantou com dificuldade, tropeçando para a frente. Seu rosto estava vazio de expressão, apenas uma palidez silenciosa e mortal. William franziu a testa e avançou para ajudá-la, mas ela afastou sua mão com um golpe brusco. Cai fora! A expressão de William escureceu instantaneamente. Ele se virou e saiu com passos largos. Apoiando-se na parede, Sarah saiu do hospital passo a passo. Foi direto ao cartório do condado e recolheu a sentença de divórcio. Depois pegou um táxi até a vila que antes chamava de lar, arrumou seus pertences e se preparou para partir. Mas, ao chegar ao térreo, viu William, que havia retornado em algum momento sem que ela percebesse. Sarah parou por um instante, depois desviou o olhar e continuou andando. O olhar dele percorreu a mala em sua mão. Ele hesitou, então soltou uma risada zombeteira. Foi só um pouco de sangue, não foi? Vai até minha mãe bancar a vítima e reclamar de novo? Arrastando uma mala dessa vez, planejando ficar alguns dias? Sarah não respondeu. William zombou, aproximou-se e tirou um cartão da carteira, colocando-o sobre a mala dela. Tem 10 milhões aí. Compre o que quiser. Considere isso uma compensação por esse tempo. Como se tivesse se lembrado de algo, acrescentou. No futuro, sempre que o Wendy e a criança precisarem de sangue, eu vou te compensar por cada doação. Vou até permitir que você entre na minha cama, com uma condição. Lembre-se de se higienizar da cabeça aos pés.
Ao ouvir aquele tom condescendente, como se estivesse fazendo caridade, Sarah torceu o lábio. William, você realmente se acha extraordinário. Você e eu não temos absolutamente nada a ver um com o outro agora. William congelou por um instante, depois zombou. Sarah, fazer charme funciona uma ou duas vezes. Se fizer isso demais, quem vai acreditar em você? Ela franziu os lábios. William, nós já estamos... Antes que a palavra divorciados pudesse sair, o telefone de William tocou. Quando viu o nome Wendy na tela, seus olhos se suavizaram imediatamente. Ele atendeu. O que quer que tenha ouvido do outro lado o fez trocar de sapatos às pressas. Antes de sair, lançou um comentário frio para Sarah. Se quiser dormir comigo, se higienize e espere na cama amanhã à noite. Observando as costas dele se afastarem, Sarah soltou uma risada baixa. William, desta vez você está livre. E eu também. William correu para o hospital e foi direto para a enfermaria de Wendy. No momento em que entrou, uma figura se jogou em seus braços, a voz carregada de mágoa. Will, onde você foi? Achei que você não me queria mais. O olhar de William suavizou involuntariamente, e ele levou a mão para bagunçar o cabelo dela. Garota boba, como eu poderia não te querer? Enquanto falava, seu olhar percorreu os pés descalços dela. Imediatamente, ele a pegou no colo e a carregou até a cama. Você está prestes a ser mãe. Por que ainda está tão descuidada? Embora suas palavras carregassem um leve tom de repreensão, suas ações eram incrivelmente gentis. Ele chegou a se ajoelhar para colocar as meias dela. Wendy olhou para o homem ajoelhado à sua frente, os olhos cheios de triunfo. Não pôde deixar de se lembrar das enfermeiras dizendo que William quase enlouqueceu de preocupação quando ela desmaiou naquele dia. Ter um homem tão frio e distante se curvando daquela forma por ela fazia a vaidade de qualquer um explodir. Um sorriso malicioso curvou lentamente os lábios de Wendy. Ela levantou o pé descalço e esfregou de propósito os dedos pálidos na perna dele. Uma onda súbita de calor percorreu o corpo de William com aquele toque sedoso. Sua maçã de Adão se moveu pesadamente, denunciando sua reação imediata. Ele estendeu a mão e segurou o tornozelo dela, a voz grave e contida. Wendy, comporte-se. Wendy fez bico, fingindo insatisfação. No instante seguinte, agarrou a gravata dele, puxando-o para perto, e pressionou os lábios contra os dele. O olhar de William escureceu imediatamente. Ele apertou a mão na parte de trás da cabeça dela e a beijou com intensidade. Quando os dois já estavam completamente envolvidos, o toque repentino de um celular cortou o ar carregado. William voltou à realidade, lembrando que ainda estavam em um hospital. Ele a afastou levemente, a respiração irregular. Wendy, isso é um hospital. Ele pegou o telefone, mas Wendy o puxou de volta. Você não quer? O olhar de William ficou ainda mais sombrio, mas no segundo seguinte ele se lembrou de que ainda tinha assuntos pendentes. Ele a afastou com cuidado. Wendy, eu não posso. Tenho algo para resolver em casa hoje à noite. Os olhos de Wendy ficaram vermelhos instantaneamente. Você vai ver a Sarah? William acariciou o cabelo dela, a voz suavizando. Wendy, a Sarah doou sangue para você naquele dia. Prometi compensá-la, então não posso quebrar minha palavra. Descanse aqui no hospital por enquanto. Sem esperar a resposta dela, William se virou e foi embora. Observando sua figura se afastar, Wendy cerrou os punhos, um traço de ódio brilhando em seus olhos. William empurrou a porta da frente de casa. Não acendeu as luzes. Jogou a jaqueta no sofá, a voz carregada da habitual impaciência. Sarah, você já terminou a desinfecção? Vou deixar isso claro desde o início. Se você não tivesse salvado a Wendy, eu não tocaria em um dedo seu enquanto vivesse. Preciso de uma bebida primeiro. Ele afrouxou a gravata e caminhou até o bar, o tom carregado de nojo. Caso contrário, olhando para o seu rosto depois, receio que eu nem conseguiria continuar. Suas palavras frias pairaram no ar uma após a outra, sem receber qualquer resposta. Apenas a sala vazia fazia sua voz soar ainda mais dura. William franziu a testa, caminhou até o interruptor e acendeu a luz. O lustre de cristal iluminou o ambiente inteiro.
A figura familiar não estava no sofá. As flores frescas sobre a mesa de centro, normalmente trocadas todos os dias, estavam murchas. William não soube explicar o motivo, mas seu coração afundou inexplicavelmente. Sarah. Ele chamou novamente, mas foi recebido apenas por um silêncio mortal. A expressão de William escureceu. Seu olhar subiu em direção às escadas, e ele imediatamente começou a subi-las. Empurrou a porta do quarto, uma repreensão impaciente presa na garganta. Sarah, fazer de difícil tem limites. Estive falando com você esse tempo todo, e você não disse uma palavra. Sua voz cessou abruptamente. William congelou a porta, as pupilas se contraindo enquanto encarava o quarto vazio. A luz pálida do luar entrava pela janela, delineando o interior do cômodo. A cama estava perfeitamente arrumada, e o guarda-roupa ao lado permanecia aberto, completamente vazio. Uma sensação estranha de inquietação subiu em seu peito. Nesse momento, o telefone tocou, quebrando o silêncio pesado. William o pegou e olhou para a tela. Era Wendy. Ele mal atendeu quando a voz ansiosa do outro lado soou. Dr. Sterling, a senhorita Moore desmaiou de novo. Por favor, volte imediatamente. A expressão de William mudou. Estou a caminho. Ainda há 2 sacos de sangue reserva da última vez. Comecem a transfusão imediatamente. Ele desligou o telefone, ignorou completamente a ausência de Sarah e saiu sem olhar para trás. Dr. Sterling, estamos ficando sem sangue. A senhorita Moore está em estado crítico. William acabara de entrar no hospital quando uma jovem enfermeira o interceptou. Seu rosto escureceu imediatamente e ele pegou o telefone para ligar para Sarah. Para sua surpresa, ligou dezenas de vezes, mas ela não atendeu nenhuma. Uma onda de raiva subiu instantaneamente no peito de William, e ele começou a mandar mensagens freneticamente. Nenhuma resposta. Todas as mensagens pareciam desaparecer no vazio. Sarah! Você tem desejo de morrer? Como ousa desaparecer de mim? Acredite, quando eu te encontrar, eu vou te matar. Se a Wendy se machucar nem que seja um pouquinho, eu vou fazer você pagar. O fogo ardia nos olhos de William enquanto ele avançava pelo corredor. Mal tinha dado alguns passos quando o telefone tocou. Achando que era Sarah, ele atendeu sem pensar. Sarah, não me importa onde você esteja agora. Volte aqui imediatamente. Ou não me culpe pelo que acontece depois. Anda logo. William, sou eu. A voz de Eleanor o interrompeu de repente. William congelou. Antes que pudesse reagir, Eleanor continuou, a voz firme. Preciso que você volte para casa agora. Tenho algo para te contar sobre você e a Sarah. Se você se atrasar, vai se arrepender. Ao ouvir isso, William parou abruptamente. De repente, lembrou-se do dia em que Sarah saiu arrastando uma mala enorme. Ela tinha ido para casa reclamar? Então ela realmente tinha ido até lá? E ainda estava lá agora? Um sorriso frio surgiu nos lábios de William, enquanto a raiva queimava ainda mais forte. Escondida em casa e se recusando a voltar. Provavelmente estava inventando mentiras sobre ele para a mãe mais uma vez. E agora, Eleanor estava exigindo pessoalmente que ele voltasse. O rosto de William escureceu, e seu tom ficou duro. Perfeito. Eu também tenho assuntos para resolver com ela. Diga para ela esperar. Estou indo agora. Desligando o telefone, ele se virou e saiu. Ao chegar em casa, William entrou diretamente. Viu apenas Eleanor sentada no sofá, tomando chá. Aproximou-se com um sorriso zombeteiro. Onde está a Sarah? Diga para ela sair agora. Quero ver quantas mentiras ela contou sobre mim para você desta vez. Ao vê-lo daquela forma, a expressão de Eleanor azedou instantaneamente. William, mesmo em um momento como este, deveria haver um limite para a sua estupidez. O rosto de William ficou ainda mais frio. Mãe, o que você quer dizer com isso? O que significa em um momento como este? E o que quer dizer com minha estupidez? Desde o começo, não é a Sarah quem age como uma louca? Ela usou um favor para me forçar a casar com ela. Depois do casamento, passou a me perseguir o tempo todo. Quando eu a ignorava, ela corria até você para causar confusão,
fingindo ser a vítima. Em vez de repreendê-la, você me culpa. O que eu fiz de errado? Os olhos de Eleanor ficaram vermelhos de raiva. William, então você sempre acreditou que a Sarah te forçou a se casar? É por isso que você continua machucando ela, até mesmo traindo? Aos seus olhos, a Sarah que cresceu ao seu lado é realmente esse tipo de pessoa? William hesitou por um segundo, depois soltou um riso frio. É exatamente esse tipo de pessoa que ela é. Assim que as palavras saíram de sua boca, ele olhou ao redor da sala vazia. Então onde ela está? Sarah, você ouviu tudo isso e ainda não tem coragem de sair e me enfrentar? É assim que você faz minha mãe lutar suas batalhas por você? Quantos anos você tem? Correndo até ela para dedurar como uma criança. Você sempre foi tão... Antes que pudesse terminar, Eleanor se levantou de repente e bateu com força o decreto de divórcio contra o peito dele. Sarah se foi! Ela já se divorciou de você, William. Agora você finalmente pode ser feliz! O resto das palavras de William morreu em sua garganta. Eleanor soltou uma risada fria. William, a partir de hoje, você está livre. Você não precisa mais morar sob o mesmo teto que Sarah. Pode sair e se divertir como quiser. William saiu do transe e correu para pegar a sentença de divórcio. Ao abri-la, viu o nome de Sarah ao lado do seu. Suas pupilas se contraíram de choque, os olhos arregalados de incredulidade. Impossível. Como ela realmente conseguiu se divorciar de mim? Era absolutamente impossível. Ela tinha se esforçado tanto para usar aquela dívida de gratidão e conseguir esse casamento. Por que desistiria assim? Não fazia sentido. Além disso, quando ele havia assinado qualquer documento de divórcio, um pensamento lhe ocorreu. Aquilo só podia ser mais um truque de Sarah. Ele fechou o decreto com força e olhou para Eleanor. Eu nunca assinei nada. De onde veio essa sentença? A Sarah mandou você fazer isso? Ela sempre foi manipuladora, cheia de joguinhos. Agora até falsifica uma sentença de divórcio e ainda faz parecer tão real? É realmente nojento. O olhar que Eleanor lançou a William estava carregado de profunda decepção. William, o selo oficial está bem ali. Você realmente acha que isso é falso? Há um mês, quando você levou aquela sua senhorinha nos braços para o hospital, Sarah também estava lá. Depois disso, ela veio até mim por vontade própria e pediu o divórcio. E essa suposta chantagem emocional de que você vive falando? O que realmente aconteceu foi que os pais dela, à beira da morte, imploraram para que cuidássemos da filha, para que ela não ficasse sozinha neste mundo. Depois disso, a decisão do casamento foi tomada por mim e pelos pais dela. Fomos nós que decidimos. Não teve nada a ver com a Sarah. Eu já te expliquei isso inúmeras vezes. Você simplesmente nunca quis ouvir. E o que você chama de perseguição? Você estava tão ocupado no hospital que mal conseguia comer. Ela soube que você tinha passado o dia inteiro em cirurgia, então cozinhou e levou comida para você. Quando você deu aquela palestra na universidade e começou a chover forte, ela ficou preocupada que você se molhasse ou estivesse cansado demais para dirigir. Por isso foi pessoalmente te buscar. Naquela viagem de negócios, quando você ficou doente, ela soube pela sua assistente e pegou um voo noturno só para chegar até você. Cuidou de você por um dia e uma noite inteiros. Ela fez tudo isso porque te amava. E você distorceu tudo isso e chamou de perseguição. O sangue pareceu abandonar o rosto de William, deixando-o imóvel. A voz de Eleanor continuou, fria e firme. William, vocês dois cresceram juntos. Sempre que ela estava em apuros, você era o primeiro a protegê-la. Pensamos que você também a amava e que só não tinha percebido seus próprios sentimentos. Por isso, insistimos nesse casamento. Mas nunca imaginei que, no fim, você não apenas a entenderia mal, como também a faria passar por tanta dor e humilhação. Não me importa que tipo de jogos você faça com aquela mulher, Wendy. Mas se ela achar que vai pisar na propriedade da família Sterling, vai ter que passar por mim primeiro. Depois de dizer o que precisava, Eleanor se virou e sentou novamente no sofá, os olhos gelados. Vá embora. Não quero ver seu rosto agora. William permaneceu parado, encarando Eleanor. Após um longo silêncio, soltou uma risada baixa e rouca. Eu não acredito em uma palavra disso.
Desde quando a Sarah é assim, gentil? Sua voz estava carregada de negação. Mesmo assim, sua mente voltou involuntariamente a uma lembrança. Aquela vez em que ele realizou 5 cirurgias seguidas. Exausto, saiu para uma pausa e encontrou Sarah correndo em sua direção com uma bolsa nas mãos. Ele já estava no limite, e vê-la aparecer de repente fez com que acreditasse que ela o perseguia outra vez. A irritação explodiu. Sarah, o que você está fazendo aqui agora? Ela ficou parada, suando, com um ar perdido. Mas ele, consumido pela irritação, apenas cuspiu um "cai fora" antes de se virar e se trancar na sala de descanso. Depois veio a palestra. 3 horas falando sem parar, a garganta seca. Ao sair, viu Sarah parada ao lado do carro, segurando um guarda-chuva. A barra do sobretudo estava encharcada, mas ela parecia não se importar. No instante em que o viu, correu para protegê-lo da chuva. Convencido de que ela o seguia outra vez, ele afastou o guarda-chuva com irritação. Você pode parar de me seguir? Sarah, você não tem vergonha? E houve também aquela viagem de negócios. Depois de viajar a noite inteira e trabalhar até tarde, ele desmaiou sobre a mesa. Quando acordou e viu Sarah entrando com suprimentos, pensou que era mais um ato calculado de perseguição e a expulsou sem piedade. Mas ela não o perseguia. Ela cuidava dele. William não queria acreditar nisso. Mas Eleanor nunca mentia. Pela primeira vez, pânico e confusão tomaram seus olhos. Era como se uma mão invisível apertasse seu peito, tornando difícil até respirar. Nesse momento, o toque de um telefone o trouxe de volta à realidade. Ao ver o nome de Wendy na tela, William se recompôs instantaneamente, forçando o coração turbulento a se acalmar. Ele olhou para Eleanor, o tom frio e carregado de ressentimento. Eu não acredito em nada do que você disse. E não acredito que a Sarah seja esse tipo de pessoa. Quanto a essa sentença de divórcio, se for real, não poderia estar mais feliz. Ainda bem, agora posso me casar com a Wendy e trazê-la para casa. William! Os olhos de Eleanor se arregalaram, os dedos tremendo de raiva. Se você ousar trazer essa vadia para esta casa, eu nunca vou te perdoar. William a ignorou e se afastou, como se estivesse fugindo de um desastre iminente. Quando chegou ao hospital, Wendy já estava fora de perigo e havia sido transferida para uma enfermaria comum. Ao vê-lo, ela imediatamente se jogou em seus braços, soluçando e batendo forte nele. William, seu desgraçado, por que demorou tanto? Você foi ver aquela Sarah? Você fez algo com ela? No passado, a possessividade dela o teria enchido de um senso de triunfo, mas, por algum motivo, naquele momento, ele não sentia nada além de um leve incômodo. Lembrando-se de que ela estava grávida, William respirou fundo para se acalmar. Ele a puxou para um abraço e deu um tapinha suave em seu ombro. Desculpa, Wendy, eu me atrasei. Mas eu prometo que nada aconteceu entre mim e a Sarah. Ela já se foi. Sumiu? Wendy se afastou abruptamente de seus braços, os olhos ainda úmidos, brilhando. Para onde ela foi? Ela se foi para sempre. Ao ouvir a alegria descarada em sua voz, uma sensação estranha e indescritível surgiu no peito de William. Ele franziu levemente os lábios. Sim, nós nos divorciamos. Divorciados! Wendy ofegou, o peito inflando de êxtase e triunfo selvagens. Sarah tinha desaparecido. Isso significava que, a partir de agora, William pertencia somente a ela. Ela não apenas escaparia de sua antiga vida, como também se tornaria a futura Sra. Sterling. Wendy, você está realmente tão feliz por termos nos divorciado? A voz fria de William a trouxe de volta à realidade. O coração de Wendy disparou. Ela rapidamente colocou um sorriso bajulador no rosto, enlaçou o braço dele e beijou o canto de sua boca. Will, claro que estou feliz. Sarah só te prendeu por causa daquela dívida de gratidão. Agora você finalmente está livre. Eu fico feliz por você. William ficou em silêncio por um momento. Ele sempre achou que Sarah preferiria morrer a aceitar o divórcio. Nunca imaginou que ela assinaria os papéis em silêncio e desapareceria sem deixar rastros. Isso não deveria ser um alívio. Esse pensamento finalmente acalmou sua mente.
William estendeu a mão e bagunçou o cabelo de Wendy. Wendy, quando você atingir a maioridade, nós vamos nos casar. Os olhos de Wendy brilharam instantaneamente. Sério? Sim, eu nunca mentiria para você. Wendy se jogou em seus braços e o abraçou com força. William, eu te amo. Ao ouvir a confissão, William instintivamente quis responder, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Eles permaneceram abraçados até Wendy adormecer. Depois de ajeitá-la na cama, William se levantou em silêncio e fechou a porta atrás de si. Uma irritação inexplicável crescia dentro dele. Ele precisava de um cigarro. Mal havia dado 2 passos quando percebeu uma figura andando apressada pelo corredor. A pessoa estava encurvada, segurando algo, saindo da enfermaria em direção à escada, de forma suspeita. William franziu a testa, avançou e segurou o pulso da pessoa. O que você está fazendo? A pessoa se assustou e tentou se soltar, mas não teve forças contra ele. William arrancou a máscara e o chapéu dela. Ao ver o rosto, franziu a testa. Betty? Um sorriso apavorado surgiu no rosto dela. Doutor Sterling. O olhar de William desceu até o objeto que ela segurava. O que é isso? Não é nada. Eu não tenho nada. Betty balançou a cabeça freneticamente, mas o movimento foi brusco demais, e o objeto caiu de seus braços. 2 sacos lacrados de sangue RH negativo caíram no chão. As etiquetas indicavam claramente o nome de Sarah. A expressão de William congelou. Esse sangue não deveria ter sido transfundido na Wendy? Por que ainda está aqui? O rosto de Betty empalideceu instantaneamente. Os olhos se encheram de medo, e ela caiu de joelhos diante dele. Doutor Sterling, me desculpe. Eu sei que errei. Eu não deveria ter deixado a ganância me dominar e ajudado a senhorita Moore a enganar a senhora. Jenkins para conseguir o sangue dela. Sua voz tremia em súplica. Por favor, não conte para ninguém. Se fizer isso, eu vou perder meu emprego. As pupilas de William se contraíram, e sua expressão ficou gelada. O que você quer dizer com enganar por sangue? Betty soluçava, sem ousar esconder mais nada. Naquele dia, quando a senhorita Moore desmaiou e foi trazida para cá, ela realmente estava anêmica, mas não era RH negativa. O tipo sanguíneo dela é B comum. Ela recebeu uma transfusão normal e acordou rapidamente, mas depois me chamou e perguntou se eu queria fazer um acordo. Meu pai tinha acabado de sofrer um acidente grave, e eu não tinha dinheiro para a cirurgia. Eu perdi a cabeça. Mentir para o senhor dizendo que ela precisava de sangue raro foi a única forma que encontrei. Eu forcei a vinda da senhora Jenkins, tirei o sangue dela no nome da senhorita Moore e depois vendi tudo. O rosto de William escureceu perigosamente. Betty continuava se curvando, lágrimas escorrendo pelo rosto. Dr. Sterling, eu sei que estava errada. Por favor, não conte para ninguém. William sentiu como se tivesse caído em um abismo gelado. Um pânico sufocante tomou seu peito. Ele se virou abruptamente e caminhou em direção à enfermaria de Wendy. Mas, ao se aproximar da porta, ouviu a voz dela lá dentro, carregada de desprezo. Se o William não fosse o chefe do departamento e não tivesse a família Sterling por trás, você acha que eu olharia para um homem velho como ele? William congelou. Olhando pela porta entreaberta, viu 2 figuras entrelaçadas na cama do hospital. A conversa continuou, prolongando-se sem pudor. A voz ofegante de um homem ecoou no quarto. Wendy, você realmente sabe jogar. Não tem medo de ir longe demais? Ele pode te matar se descobrir. A voz confiante de Wendy respondeu, carregada de desprezo. Ele já se divorciou da esposa. Logo vamos nos casar. Você realmente acha que vou perder o controle agora? E mesmo que descubra. E daí? Estou carregando o herdeiro principal da família Sterling. Você acha mesmo que ele arriscaria me machucar? O homem riu com escárnio. Tem certeza de que o bebê na sua barriga é realmente dele? Ele não é o único cara com quem você tem dormido ultimamente. Wendy não pareceu nem um pouco abalada. Pertence a quem eu disser que pertence. O homem murmurou um palavrão, e os sons de intimidade se intensificaram. Wendy o repreendeu em tom provocador. Você é irritante. Seja gentil. Não me faça perder o bebê. Se perder, eu faço outro. Wendy riu.
Não havia nela nenhum traço da delicadeza doce que costumava mostrar diante de William. Naquele momento, era como outra pessoa. Exatamente como Beth havia descrito. A mulher que vendeu o sangue de Sarah. Um fogo de traição explodiu no peito de William. Ele ergueu a mão e empurrou a porta com violência. Os dois, quase no auge do prazer, congelaram de terror ao ver quem estava ali. Quando Wendy reconheceu William, o rubor de seu rosto desapareceu instantaneamente, dando lugar a um branco mortal. Ela empurrou o homem para longe e se levantou às pressas. Só então percebeu que estava completamente nua, as marcas em sua pele impossíveis de esconder. Ela agarrou o edredom com desespero, enrolando-o firmemente ao redor do corpo. Com os olhos vermelhos, apontou o dedo trêmulo para o homem caído no chão, a voz carregada de falsa indignação. William, esse homem tentou me agredir. Chame a polícia. Tirem ele daqui agora. O homem se levantou num salto, encarando-a em choque. Wendy, do que diabos você está falando? Foi você quem me ligou. Cale a boca! Cale a boca agora! Com lágrimas brotando dos olhos, Wendy segurou o edredom e saiu correndo da cama, atirando-se nos braços de William. William, eu não o conheço. Juro que não sei quem ele é. Você precisa acreditar em mim. Chame a polícia e mande prendê-lo. O olhar de William permaneceu gelado enquanto repousava sobre o rosto banhado em lágrimas dela. Não havia ali qualquer emoção. O homem, tomado pela fúria, gritou. Wendy, você tem coragem de dizer que não me conhece? Vou jogar as provas na sua cara e acabar com você. Vamos deixar o William ver exatamente que tipo de pessoa você é. Wendy apenas enterrou o rosto no peito de William, chorando baixinho. William, eu realmente não o conheço. Por favor, chame a polícia. O rosto do homem alternava entre o pálido e o vermelho. Doutor Sterling, você tem ideia de quantos homens essa sua querida já levou para a cama? Quantos abortos ela já fez? Quantos figurões da indústria ela já se envolveu? Ou de como ela machucou sua esposa para tentar tomar o lugar dela? A expressão de William escureceu perigosamente. Machucar a Sarah? O rosto de Wendy ficou lívido. Ela virou a cabeça bruscamente para o homem. Do que você está falando? Como eu poderia machucar a Sarah? O homem soltou uma risada fria, tirou o celular do bolso e abriu o histórico de conversas com Wendy. O pânico distorceu o rosto dela. Wendy se lançou para pegar o aparelho. Mas já era tarde. A gravação de áudio ecoou claramente pelo quarto do hospital. A voz do homem falou primeiro. Wendy, você é mesmo implacável. Você se rotulou como a senhora e pulou do terceiro andar? Você não tem medo de que a queda te mate? Na gravação, a voz de Wendy soava clara, cheia de satisfação arrogante. Se eu não fizesse isso, como William ficaria completamente convencido de que Sarah era a responsável? O que eu quero é que ele destrua a esposa com as próprias mãos. Afinal, ouvi dizer que aquela mulher o forçou a se casar pedindo um favor. William deveria me agradecer quando isso acabar. Os punhos de William se fecharam abruptamente. As risadas na gravação soaram ainda mais arrogantes. Não é só isso. Hoje, depois do banquete, enquanto William ia buscar o carro, eu deliberadamente encurralei aquela velha bruxa, Sarah, só para me gabar. Eu disse a ela que o tecido coberto de fluidos corporais da última vez foi colocado ali com total permissão do William. Achei que ela finalmente fosse explodir, mas Sarah não demonstrou nenhuma emoção. Então, justo quando eu tentava encontrar uma forma de incriminá-la, uma placa acima de mim de repente se soltou. A velha tentou fugir, mas eu a agarrei com força e a puxei bem para baixo do corpo. Ela foi esmagada até ficar coberta de sangue. E então, adivinha o que aconteceu depois? Aquele velho William correu até mim e a primeira coisa que ele perguntou foi sobre mim. Quando a ambulância chegou, eu fingi desmaiar, e ele me carregou como se eu fosse uma joia preciosa. Enquanto isso, aquela velha bruxa, Sarah, ficou caída em uma poça do próprio sangue. Antes de irmos, lancei um olhar convencido para ela. O rosto dela estava praticamente roxo de raiva. Ha 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 ha. Ao ouvir aquelas palavras cruéis, a expressão de William ficava mais sombria a cada segundo, mas a gravação continuava. E aquela vez no barco, antes de embarcarmos, eu deliberadamente peguei apenas 2 coletes salva-vidas e dirigi o barco direto para as pedras de propósito.
Até a explosão foi armada por pessoas que contratei antes. Eu queria explodir aquela vadia da Sarah. Quem diria que ela era tão durona? Ela realmente sobreviveu. Mas e daí se ela não morreu? Pensei em outro plano depois. Ouvi dizer que ela tem sangue raro, e como tenho anemia severa, pensei em drená-la gota por gota. O rosto de William ficou pálido, uma tempestade de raiva violenta girando em seus olhos. Wendy finalmente pareceu sair do transe. Ela avançou como uma louca, sem se importar que estava completamente nua. Ah, larga isso! Larga isso agora! Eu deletei isso! Como você ainda tem isso? O homem zombou e deu um tapa no rosto dela. Quando você apagou secretamente, eu soube que estava tramando algo. Por isso pedi para alguém recuperar todos os registros há muito tempo. Depois disso, ele se virou para William. Doutor Sterling, não diga que eu não avisei. Nem é certo que a criança na barriga dela seja sua. Uma mulher com um coração tão venenoso acha que merece se casar com você? É uma piada completa. O homem se virou e saiu, deixando Wendy caída no chão, o rosto pálido como pedra. Ao ver a expressão fria e sombria de William e lembrar do que havia feito com Sarah, Wendy foi tomada pelo terror. Ela chorou e se agarrou à perna dele, implorando freneticamente. Senhor. Sterling, desculpa. Eu estava errada. Eu realmente sei que estava errada. Vou pedir desculpas a Sarah. Vou fazer um aborto. Nunca mais vou aparecer na sua frente. Por favor, só me deixe ir, tá bom? William finalmente pareceu voltar à razão. Seus olhos ficaram vermelhos enquanto ele agarrava violentamente a mandíbula dela, apertando com força suficiente para esmagar ossos. Wendy, você acha que um pedido de desculpas frágil pode compensar o mal que você causou a Sarah? Você acha que dizer desculpa faz todo o sofrimento dela simplesmente desaparecer? Você não adorava ser a amante? Você não adorava pular de prédios e drenar o sangue dos outros? Pois bem, hoje vou fazer você sentir essa dor 100.000 vezes. Antes mesmo que as palavras terminassem, ele agarrou um punhado do cabelo dela e puxou com tanta força que parecia arrancar o couro cabeludo. Wendy soltou um grito de agonia que dilacerava os ouvidos. Eu estava errada! Eu realmente sei que estava errada! William, por favor, me deixa ir! Ela gritava em completo colapso, a voz tremendo incontrolavelmente. Mas William agiu como se não tivesse ouvido nada. Puxando-a pelo cabelo, arrastou-a até Betty, que ainda estava ajoelhada e chorando no corredor. Seus olhos estavam frios como gelo. Tire sangue dela. Não pare até eu mandar. Betty não ousou discutir. Apenas assentiu entre lágrimas. Ao ouvir a ordem de William, Wendy parou de chorar de repente. Em seguida, começou a rir como uma louca. William, você realmente acha que eu sou a única que machucou a Sarah? William congelou. Wendy lançou um olhar fulminante para ele, a voz subindo quase a um grito. Se você não tivesse permitido tantas vezes, se não tivesse sido tão tendencioso, como eu poderia tê-la machucado repetidas vezes? Eu posso ser a vilã, mas você é o cúmplice que abriu caminho. Você é tão responsável pelo sofrimento da Sarah quanto eu. Porque eu deveria ser a única a pagar o preço. Quando ela te amava, você não a valorizava. E agora que ela não ama mais, você de repente percebe que a ama, não é? William, você me dá nojo. Cale a boca! A expressão de William escureceu instantaneamente. Ele deu um passo à frente e deu um tapa forte no rosto dela. Mais uma palavra e eu te mato agora mesmo. Arrastem ela para fora daqui. Drenem o sangue dela até secar. Quero que ela pague pelo que fez. Nos dias seguintes, Wendy era como um fantoche sem vontade própria. Ela foi drenada de sangue até quase não respirar, empurrada de uma janela do terceiro andar, pendurada na entrada da faculdade e, por fim, lançada ao fundo do mar. Se Eleanor não tivesse chegado a tempo, Wendy provavelmente estaria morta. William, para quem exatamente você está fazendo esse show? Eleanor tremia de raiva. William abaixou o olhar, os lábios apertados em uma linha tensa, em silêncio. Eleanor suspirou. Sarah já se foi. Qual é o sentido de tudo isso? Além disso, você a odiava tanto. Que diferença faz agora? Sarah não vai voltar de qualquer forma. Os olhos de William ficaram vermelhos de repente quando ele retrucou, desesperado. Eu não a odiava. Ele não a odiava. Na verdade, gostava muito dela.
Só que mais tarde, soube que Sarah havia usado um favor para forçá-lo a se casar. Ele desprezava pessoas assim, e ao achar que Sarah havia se tornado uma delas, passou a tratá-la de propósito com frieza, causando-lhe tanta dor. Eleanor olhou para ele e suspirou novamente. Perceber isso agora não significa nada. Sarah não te ama mais. As palavras perfuraram seu coração como uma lâmina. Os olhos de William ficaram vermelhos no mesmo instante. Eu vou encontrá-la. Vou pedir desculpas. Eu vou trazê-la de volta. Com isso, ele tropeçou ao sair correndo pela porta. Depois de deixar Kingston, Sarah não foi para o exterior. Em vez disso, pegou a câmera que não tocava desde que se casara com William e viajou pelo país. Assim como William dissera, ela tinha uma carreira que amava e coisas de que gostava. No passado, simplesmente amava William mais do que a fotografia. Mas agora sua lente era a única coisa em seus olhos. Ela fez login em sua conta no X, há muito adormecida. No momento em que publicou seus conjuntos de viagem, a talentosa mulher que já havia ganhado prêmios nacionais de fotografia voltou a viralizar. Em 3 meses, ela percorreu metade do país. Sua última parada foram as Montanhas Rochosas, mas ela não esperava que o mal de altitude fosse tão intenso. No primeiro dia nas montanhas, desabou diretamente na neve. Achou que estava perdida, mas, inesperadamente, pessoas apareceram naquele lugar desolado. Através da visão turva, viu figuras cavalgando em sua direção. Um sentimento inexplicável de confiança a invadiu. Ela fechou os olhos e caiu em total inconsciência. Quando acordou, já haviam se passado 3 dias. A cabeça de Sarah ainda latejava, como se fosse se partir. Ao se sentar, uma voz de repente ecoou. Dominic Reed, a garota que você trouxe de volta está acordada. Sarah olhou para cima instintivamente, encontrando um par de olhos escuros. Alguns segundos depois, seus olhos se arregalaram de descrença. Dominic? Quando eram crianças, ela, Dominic e William cresceram no mesmo complexo. Mais tarde, o negócio da família de Dominic faliu. O Sr. Reed se jogou para a morte e a Sra. Reed perdeu a sanidade. Naquela época, Dominic, com apenas 16 anos e ainda no ensino médio, levou a mãe consigo e deixou Kingston. Ele nem sequer contou a eles. Sarah e William tentaram se aproximar, mas nada funcionou, e eventualmente perderam completamente o contato. Embora Sarah tivesse ficado triste na época, sempre esperou que eles estivessem vivendo bem, onde quer que estivessem neste mundo. Quem diria que ela o encontraria ali, naquele lugar, e que ele seria quem a salvaria? Dominic entregou a ela o bubble tea quente que segurava. Beba isso, vai te aquecer. Sarah pegou e sussurrou um obrigada. Dominic olhou para ela. Ouvi dizer que você e William se casaram. Como ele pôde deixar você vir aqui sozinha? Sarah fez uma pausa e então conseguiu sorrir. Nos divorciamos. Além disso, assim como você, minha família faliu, e meus pais se foram. Agora sou só eu. Dominic ficou chocado. Anos atrás, pouco antes de sua mãe falecer, ela teve um raro momento de clareza e disse que queria voltar para Kingston para ser enterrada ao lado do pai. Mais tarde, Dominic levou as cinzas da mãe consigo, e foi nessa época que ouviu a notícia de que Sarah e William iriam se casar. Ele planejava ir parabenizá-los após o enterro, mas os inimigos da família o encontraram imediatamente depois, forçando-o a fugir às pressas. Mais tarde, ingressou na Army War College e, após a formatura, veio para aquele lugar, onde permaneceu por anos. Dominic saiu de seus pensamentos, olhou para ela e disse: Sinto muito pela sua perda. Sarah deu um sorriso despreocupado e mudou de assunto. Está tudo no passado. Aliás, como está a Sra. Reed? Ela está bem? Como vocês dois acabaram aqui? Dada a condição da Sra. Reed naquela época, ela poderia ter sido institucionalizada. Deve ter sido incrivelmente difícil para Dominic, com apenas 16 anos, tirá-la de Kingston. Dominic olhou para ela e sorriu levemente. Ela faleceu anos atrás. Sarah congelou, olhando para ele. No fim, talvez sentindo o destino compartilhado, eles se entreolharam e sorriram, embora as expressões estivessem tingidas de amargura. Ainda assim, Sarah sentiu uma faísca de alegria. Dominic, estou muito feliz em te ver.
Dominique fez uma pausa. Uma semente há muito enterrada no fundo de seu coração pareceu de repente ter sido regada e fertilizada, brotando rapidamente. Seus dedos se curvaram levemente. Sar, eu também fico feliz em te ver. Sar era um apelido exclusivo de Dominic. Ele fora o único que já a chamara assim. Ela curvou os lábios em um sorriso e deu um soco brincalhão no ombro dele. Você faz ideia de quanto tempo Will e eu te procuramos depois que você foi embora sem se despedir? Eu estava morrendo de preocupação. Nunca imaginei que você fugiria para um lugar como este e nunca tentaria nos contatar. Dominic, você ao menos nos considerava seus amigos? Ouvindo o questionamento levemente indignado, Dominic se apressou em explicar. Tínhamos muitos inimigos nos perseguindo naquela época e minha mãe estava doente. Não tive escolha a não ser levá-la embora. Além disso, eu não queria que vocês fossem arrastados para a minha confusão. Depois de dizer isso, ele pareceu relutante em se prender ao passado e mudou de assunto. Aliás, por que você e o William se divorciaram? Vocês não gostavam um do outro? Naquela época, Dominic também gostava de Sarah. Ele planejava competir de forma justa, mas quem poderia imaginar que tantas coisas aconteceriam com sua família? Sarah desviou o olhar, acrescentando de forma casual. Ele nunca gostou de mim, foi só um desejo meu. Ela falou com leveza, mas ao ver a dor que ela não conseguia esconder nos olhos, Dominic sentiu que ela devia ter sofrido muito naquele tempo. Tá bom, vamos não falar disso. Sarah acenou com a mão para interrompê-lo, com um tom de auto-zombaria na voz. Vamos fazer um concurso de miséria? Aliás, você está hospedado aqui há um tempo. Você conhece bem este lugar? Dominic assentiu. Quer dar uma olhada? Sarah deu alguns tapinhas na câmera dentro da mochila, com um brilho nos olhos. Quero tirar algumas fotos. Você pode vir comigo? Claro. Naquela tarde, Sarah colocou a câmera no ombro e seguiu Dominic até o famoso local da maré azul bioluminescente, acompanhada por algumas crianças locais que Dominic conhecia bem. Ela não fazia ideia de que aquelas fotos casuais causariam uma enorme tempestade na internet. Kingston. William procurava Sarah havia 3 meses inteiros. Ele a perseguiu, voo após voo, com base nas informações que conseguia encontrar, mas toda vez que pousava em uma cidade que ela visitara, Sarah já havia seguido para o próximo destino. Eram como 2 linhas paralelas destinadas a nunca se cruzar, passando uma pela outra repetidas vezes, sempre a um passo de distância. Em 3 meses, ele ficara magro e abatido. Por fim, decidiu voltar primeiro para Kingston e esperar até confirmar a localização exata de Sarah, antes de procurá-la novamente. Assim que entrou em casa, a voz urgente de Eleanor ecoou. William! Venha aqui, rápido! Olha, esse não é o Dominic? Essas fotos estão viralizando online, não estão? Eu só queria ver qual era a confusão, mas quem diria? A primeira foto parece exatamente com seu antigo companheiro de brincadeiras. Dominic, não parece? William franziu a testa. Dominic? Ele se aproximou e pegou o telefone que Eleanor lhe entregou. Embora a foto mostrasse apenas um perfil borrado e a visão de costas, ele o reconheceu de relance. Era Dominic. Seu coração sofreu um baque violento. Seu olhar desceu para o nome da conta. Hackles. William encarou a tela. Aquela era a antiga conta no X que Sarah usava para suas fotografias. Ela não só estava ativa novamente, como também estava com Dominic. Uma lembrança de anos atrás surgiu em sua mente. Dominic, aos 16 anos, olhando para cima e dizendo com sinceridade: Will, eu também gosto da Sarah. Que tal competirmos de forma justa? William sabia que Dominic era apaixonado por Sarah desde a infância, e agora ela estava ali com ele. Um pico de pânico, um sentimento possessivo que ele nunca havia experimentado, apertou seu coração. Ele cerrou os punhos enquanto seus olhos percorriam o endereço IP listado na postagem. Eles ainda estavam nas Montanhas Rochosas. William pegou o celular, reservou um voo imediatamente e saiu, desejando poder voar até o lado dela naquele exato instante. Sarah não esperava que aquelas fotos casuais causassem tanta repercussão online. Ela chegou até a receber muitas propostas,
Mas o principal motivo era o perfil e a silhueta borrados de Dominic. A maioria das pessoas estava simplesmente curiosa para saber como ele era. Sarah olhou para o homem pendurando roupas ali perto, confusa. Será que apenas um perfil e uma silhueta realmente transmitiam tamanha beleza? No instante em que pensou nisso, Dominic virou a cabeça. Ao ver seus traços marcantes, Sarah entendeu imediatamente. Sim, ele realmente era bonito. Dominic curvou os lábios em um sorriso. O que você está olhando? Sarah se levantou de repente e foi até ele. Se você não trabalhasse para o governo, eu gostaria que fosse meu modelo exclusivo. Dito isso, ela se lembrou de algo e suspirou. Mas eu vou embora. O coração de Dominic se apertou. Ele agarrou o pulso dela de repente. Você vai embora? Sarah se surpreendeu com a reação. Uma dor atravessou seu pulso e ela respirou fundo. Dominic percebeu que havia exagerado e soltou rapidamente. Ao ver a marca vermelha no pulso dela, seus olhos se encheram de culpa. Desculpa, não foi minha intenção. Sarah esfregou o pulso e balançou a cabeça com um sorriso. Está tudo bem. Um sentimento amargo subiu no peito de Dominic. Para onde você pretende ir agora? Não sei. Já visitei todos os lugares que queria conhecer. Sarah franziu os lábios. Talvez eu vá para o exterior ou simplesmente encontre um lugar onde ninguém me conheça e me estabeleça. Dominic queria dizer que gostava dela, queria perguntar se ela poderia considerá-lo, queria pedir que ela ficasse com ele, mas ela tinha se machucado tanto e só agora estava se reencontrando. Falar naquele momento só aumentaria seu fardo. De repente, ele estendeu a mão e a abraçou. Sarah, desejo muita sorte para você. Sarah ficou parada por um instante, depois retribuiu o abraço. Ok, você também. Dominic a deixou ir com relutância. No fim, não olhou mais para trás, virando-se e se afastando. Sarah observava sua figura se distanciar, uma inquietação inexplicável crescendo em seu coração. Mas, um segundo depois, antes que pudesse pensar melhor, uma voz soou ao lado. Sarah! Ela congelou e virou-se na direção da voz. Não o via havia 3 meses. William parecia uma pessoa completamente diferente. Seu rosto estava pálido como papel, o terno amassado. Era como se seu próprio espírito tivesse sido drenado, restando apenas uma sensação de decadência. Não havia vestígio de seu antigo vigor. Sar, finalmente te encontrei. Quando falou, sua voz estava terrivelmente rouca, carregada de mágoa. Sarah voltou à realidade, o rosto escurecendo instantaneamente. Ela nem se deu ao trabalho de responder, virando-se para sair imediatamente. Sar! O coração de William se apertou. Ele correu atrás dela e agarrou seu pulso. Não muito longe dali, Dominic, que já havia caminhado um pouco, percebeu que não tinha entregado o amuleto da sorte pelo qual havia rezado. Ele se virou para voltar. Mas ao se virar, viu uma figura familiar. Sua expressão mudou, e ele caminhou rapidamente até eles. William, me solta! Sarah sacudiu a mão com força, os olhos gelados. Se você ousar me tocar de novo, não me culpe pelo que eu fizer. Sar, não! Os olhos de William estavam vermelhos. Ele tentou avançar novamente, mas antes que pudesse tocá-la, Sarah foi puxada para os braços de alguém. Ela parou ao reconhecer Dominic. Franziu os lábios, mas permaneceu em silêncio, sem comentar seu retorno repentino. Dominic encarou William diretamente. Quanto tempo, Will? O olhar de William se fixou em Sarah, firmemente protegida nos braços de Dominic. Seus nós dos dedos ficaram brancos de tanta força. Dominic, essa é minha esposa. Esposa? Dominic riu baixo. Sar disse que vocês se divorciaram há muito tempo. Que tipo de esposa isso faz dela? Pensando nas informações que havia descoberto nos últimos dias e em como William ousara tratar Sarah daquele jeito, Dominic sentiu repulsa. William sentiu um aperto sufocante no peito. Era verdade. Os papéis do divórcio haviam sido assinados há muito tempo. Ele e Sarah já estavam divorciados. Mas e daí? No fundo, quem Sarah sempre amara fora ele, e Dominic nunca poderia substituí-lo. Com os olhos vermelhos, William olhou para Sarah,
a voz apressada numa explicação desesperada. Sar, agora eu sei tudo sobre o passado. Eu sei tudo o que a Wendy fez para te machucar. Ela foi punida por isso, expulsa da escola e deixada sem absolutamente nada. Sarah soltou uma risada fria. William, a essa altura dizer isso faz alguma diferença? Você me odiava, e eu me divorciei de você. Você está livre, e eu também. É o melhor resultado para nós dois. Não é exatamente assim que deveria ser? Eu não te odeio. Eu não te odiei nem um pouco. Os olhos de William estavam assustadoramente vermelhos. Sar, eu só te odiei porque achei que você estava usando uma dívida de gratidão para me forçar. Mas depois percebi que você nunca foi esse tipo de pessoa. Era eu. Eu era cego e inútil, incapaz de enxergar a verdade. Agora eu sei que o que eu chamava de perseguição era, na verdade, você cuidando de mim. Lembrei de como éramos quando éramos jovens e percebi que quem eu sempre amei foi você. A única pessoa que eu já amei foi você. Sar, eu imploro. Por favor, me dê mais uma chance. Sarah congelou por alguns segundos, depois riu. Sem se dar ao trabalho de desperdiçar mais palavras, virou-se para ir embora. Ao vê-la se afastar, William entrou em pânico. Ele avançou, mas antes que seus dedos a tocassem, uma mão forte o segurou com firmeza. William. A voz de Dominic era fria como ferro. Sar não quer te ver nunca mais. Ao dizer isso, ele empurrou William para trás, fazendo-o cambalear. Em seguida, virou-se, posicionou-se de forma protetora à frente de Sarah e começou a se afastar com ela. Atrás deles, William observava as duas figuras se distanciando, cerrava os punhos e rugia. Dominic, você acha que fazer tudo isso vai fazer a Sarah ficar com você? Deixa eu te dizer uma coisa. Você nunca vai se comparar ao lugar que eu ocupo no coração da Sarah. Dominic fez uma pausa, um fogo de raiva instantaneamente acendendo em seus olhos. Deixando de lado toda a contenção, ele se virou e caminhou em sua direção, levantando a mão para desferir um soco bem no rosto de William. Pego de surpresa, William foi derrubado no chão, um jato quente de sangue jorrando instantaneamente de seu nariz. Recuperando os sentidos, sua expressão ficou sombria e sinistra. Ele limpou o rosto com força, levantou-se às pressas, fechou os punhos e começou a brigar com Dominic. Mas como William poderia igualar Dominic, que tinha treinamento de combate? Ele foi derrubado no chão com um arremesso de ombro e, antes que pudesse reagir, Dominic o imobilizou, com os punhos chovendo sobre ele. Este soco é para a Sarah. Este soco é para os pais da Sarah. E esse soco é para mim. William, você só está se aproveitando do amor da Sarah por você. Você sabe que ela tem um lugar para você no coração dela, então acha que pode machucá-la sem consequências. Para de agir como se fosse tão arrogante. Você não se sente sujo por trair? Você deixou sua amante machucar Sar. Que tipo de homem é você? Alguém como você merece morrer. Quando Dominic terminou de falar, bateu com força o punho no rosto de William. William se espalhou no chão, cuspindo um bocado de sangue. Ele lançou um olhar fulminante para Dominic, os olhos vermelhos e carmesim, mas se recusou a recuar. Eu não sou santo, mas você é? Você só está tentando se intrometer enquanto a Sarah e eu estamos divorciados, e ela está temporariamente brava comigo. Você acha que isso faz de você o mocinho? Dominic não podia acreditar que William ainda tinha a coragem de dizer aquilo. Seu peito arfava de raiva, e seus nós dos dedos estalavam enquanto ele cerrava os punhos. William, quem te disse que eu só estou com raiva temporariamente? Sarah se apressou à frente de Dominic, sua expressão gelada. Estou falando sério. Não resta nada entre nós. E espero nunca mais te ver. Sem dar chance para ele responder, ela agarrou Dominic e saiu furiosa. Sar! Não vá! William se levantou às pressas, manchas pretas dançando diante de seus olhos. Ele vinha procurando por ela incansavelmente, mal comendo ou dormindo há dias. Entre as surras de Dominic e o mal de altitude, seu corpo estava no limite. Depois de alguns segundos, viu a figura de Sarah se afastando. O pânico tomou conta de seu coração e ele tentou persegui-la, mas antes que pudesse dar um passo, uma onda de tontura o fez despencar para o chão. Ele tentou se levantar várias vezes, mas falhou,
forçado a assistir impotente enquanto ela se afastava. Sar! Ele gritou seu nome, mas ela nunca olhou para trás. Naquele momento, a percepção finalmente o atingiu. Sarah realmente não o queria mais. Ela não o amava mais. Mas ele não conseguia deixar ir. Ele se levantou com dificuldade e cambaleou alguns passos antes que uma onda violenta de tontura o dominasse. Ele caiu de lado, a cabeça batendo em uma pedra com um baque nauseante, e desmaiou completamente. De volta para dentro, Sarah girou Dominique para inspecioná-lo. Você está machucado? Dominique olhou para a preocupação nos olhos dela. Ele franziu os lábios, então de repente agarrou o pulso dela, a voz rouca. Eu bati nele. Isso não te incomoda? Sarah parecia indefesa. Por que eu estaria chateada? Ele e eu não temos nada a ver com... Sarah, eu te amo. Dominique a interrompeu, o tom carregado de urgência. Eu te amo há muito tempo, mas eu sabia que você amava o William. A gente costumava defender juntos, mas no fim, você só tinha olhos para ele. Mas eu não conseguia aceitar. Quando tínhamos 16 anos, eu disse ao William que, se ambos gostássemos de você, deveríamos competir de forma justa. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, minha família teve problemas. Não queria te arrastar comigo, então levei minha mãe e fui embora. Mais tarde, depois que minha mãe faleceu e foi enterrada, voltei para Kingston, apenas para ouvir a notícia de que você iria se casar. Achei que você tinha encontrado seu final feliz. Quem diria que era por outros motivos? Se eu soubesse antes, nunca teria deixado ele se casar com você. Eu nunca teria deixado você se machucar assim. No final, os olhos de Dominique estavam assustadoramente vermelhos. Sarah ficou paralisada, incapaz de sair desse transe por muito tempo. Dominique respirou fundo, estendeu a mão para abraçá-la e acariciou suavemente suas costas. Sar, não disse tudo isso para te obrigar a me aceitar ou algo assim. Só quero que você fique bem. Quero que você fique bem daqui para frente. Sarah ficou tonta. Ela o empurrou e foi para o lado. Dominique, preciso de um momento para processar isso. Dominique não a impediu, mas ficou silenciosamente perto dela. Depois de sabe-se lá quanto tempo, Sarah pareceu voltar à realidade. Ela olhou para Dominique, os cantos da boca se contraindo levemente. Dominique, me desculpe. Não quero entrar em um novo relacionamento tão cedo. Os olhos de Dominique ficaram vermelhos novamente. Está tudo bem. Você não precisa se desculpar comigo. Só quero que você seja feliz. Quando William acordou, encontrou-se deitado em uma cama de hospital. Pensando em Sarah, arrancou a agulha do soro do dorso da mão, ignorando o sangue que estava saindo, e saiu direto da cama para sair. Uma enfermeira correu imediatamente. Você ainda não se recuperou. Para onde você vai? Seu mal de altitude é severo. Sair agora é uma missão suicida. William a ignorou e saiu rapidamente pela porta. Ele foi direto para onde Sarah estava. Assim que chegou, viu ela carregando a câmera no ombro e segurando suas coisas, parecendo prestes a sair. Seu coração apertou, e ele correu para a frente. Sar, volte comigo para Kingston. Sarah olhou para o homem que havia aparecido de repente, seu rosto instantaneamente ficando frio enquanto o empurrava violentamente. William ainda não tinha se recuperado, e combinado com o mal de altitude, o empurrão leve dela o fez cair no chão. Mas ele não se importava. Ele se levantou às pressas, olhando para ela com olhos vermelhos cheios de súplicas. Eu te imploro, por favor, volte comigo, tá bom? Prometo que vou te tratar direito daqui pra frente. Vou compensar tudo o que te devo. O rosto de Dominique parecia absolutamente sombrio. William, acredite ou não, vou chamar a polícia. William o ignorou, continuando a implorar com os olhos vermelhos. Sar, por favor, vamos para casa, tá bom? Uma onda repentina de irritação e nojo subiu no coração de Sarah. William, dizem que um bom ex deve ser como um cadáver. Pessoas mortas deveriam agir como pessoas mortas. Pode parar de vir aqui e me deixar doente? Com isso, ela se virou e se afastou. Sar! William correu atrás dela com os olhos vermelhos e agarrou seu pulso. Mas antes que pudesse falar, o rangido dos pneus cortou o ar próximo e um sedã preto disparou violentamente em sua direção. Aconteceu tão rápido que Sarah não reagiu.
Ela apenas ficou ali, paralisada. Sar! Dominique gritou e tentou correr até ela, mas William reagiu primeiro, a agarrou e rolou para o lado, desviando do carro. O sedã rodou com a frenagem repentina, depois bateu no corrimão próximo, o impacto alto ecoando no ar. Sarah estava firmemente nos braços de William. Ele havia quebrado o braço, e o sangue começou a escorrer instantaneamente. Sar, você está bem? Ignorando seu ferimento, William perguntou nervosamente. Sarah saiu desse transe e o empurrou para longe. Inesperadamente, o carro deu ré e acelerou em sua direção novamente. Sem hesitar, William a empurrou para fora do caminho e recebeu toda a força do impacto, seu corpo lançado para longe. Sarah ficou paralisada, olhando para o homem deitado em uma poça de sangue. William olhou para ela com olhos vermelhos, aparentemente ainda preocupado com ela. Sar, ainda tem chance para nós? Sarah voltou à realidade e rapidamente ligou para o 190. Então ela olhou para ele. William, obrigado, mas terminamos. Não há mais nada entre nós. William, Sarah, vocês dois, escória, finalmente encontrei vocês. A voz de Wendy soou de repente ao lado. Sarah se virou e viu Wendy caminhando em sua direção. A mulher antes confiante agora não passava de pele e ossos. Seus olhos estavam cheios de puro veneno, e sua voz se transformou em um grito dilacerante. Sarah, William, olhem para mim. Eu acabei assim por causa de vocês dois, expulsa da escola, sofrendo bullying de todo mundo, deserdada pelos meus próprios pais. Minha vida não tem mais sentido agora, mas mesmo que eu morra, vou correr atrás de vocês dois até o fim do mundo só para arrastar vocês para o inferno comigo. Enquanto falava, ela puxou uma faca de algum lugar e avançou direto contra Sarah. Sarah, vai pro inferno! A mente de Sarah ficou em branco, e ela fechou os olhos instintivamente. No segundo seguinte, foi envolvida em um abraço quente e firme, seguido imediatamente por um gemido abafado. Ela abriu os olhos de repente e viu a faca de Wendy cravada profundamente no ombro de Dominique. Dominique! Sua voz tremia incontrolavelmente. Você está louco? Por que pegou essa faca por mim? Nesse momento, sirenes soaram e policiais fardados correram para conter Wendy. Ao ver o sangue se espalhando, os olhos de Sarah ficaram vermelhos de terror. Vamos para o hospital. Já no hospital, Sarah de repente se lembrou de William deitado em uma poça de sangue. Dominic falou. Não se preocupe, eu liguei para o 911. Sarah não sabia como se sentir, mas ele tinha causado aquilo a si mesmo. Ele não tinha mais ninguém para culpar. Com esse peso fora da mente, ela olhou para Dominique, uma suspeita crescendo. Você é tão habilidoso. Pegou essa faca de propósito? A expressão de Dominique se enrijeceu. Sarah cruzou os braços. O quê? Você não suportou me deixar ir? Dominique franziu os lábios e admitiu honestamente. Eu não poderia. Sarah riu baixinho. Mas você sabe que eu não vou ficar aqui para sempre. Eu sei. Dominique disse suavemente. Eu sei que você tem sua própria vida e sua própria carreira. Você não pode ficar em um lugar assim comigo. Então... Ele parou e olhou para ela. Sarah achou que ele fosse dizer que iria deixá-la ir. Em vez disso, ele disse, articulando cada palavra. Eu solicitei uma transferência para Kingston. Os olhos de Sarah se arregalaram. Dominic curvou os lábios em um sorriso. Sar, me dê uma chance. Depois do que pareceu um longo tempo, os olhos de Sarah ficaram vermelhos. Ok. 6 meses depois, Sarah refez um portfólio e participou do Epson International Piano Awards, conquistando o grande título. O nome Sarah ficou conhecido mundialmente. Observando sua presença deslumbrante no palco, William de repente se lembrou das palavras que havia dito uma vez. Aconteceu que ela tinha uma carreira pela qual era apaixonada. Ela apenas havia apagado a própria luz por causa de William todos aqueles anos atrás. Dominic pediu Sarah em casamento na mesma noite em que ela aceitou seu prêmio de carreira. 2 semanas depois, realizaram um casamento íntimo, com a presença apenas de seus amigos mais próximos. Sarah olhou para o homem que segurava sua mão, os olhos e o coração transbordando de uma alegria pura e simples. Mais tarde,
Sarah recebeu um presente de casamento de William, e só então percebeu que ele também esteve lá. Ele não entrou. Apenas ficou do lado de fora do local, assistindo à cerimônia em silêncio. Mas nada disso importava mais para ela. Sarah finalmente estava verdadeiramente feliz, com um parceiro que amava e uma carreira que adorava. Fim. Que Deus te abençoe.